Chamam ele de White Chocolate. E o maluco é tipo o mago dos passes na história da NBA. O cara foi meio criticado por não ter a mesma pegada que seu estilo chamativo sugeria, mas fechou a boca da galera quando conquistou um título. Mas será que Jason Williams era realmente tão bom assim? O Jason Williams já era fera desde criança, mano. O pai dele trabalhava e morava na DuPont High, na Virgínia Ocidental. Então o Jason cresceu praticamente dentro da quadra. O cara ia pro ginásio de madrugada e ficava lá horas e horas mandando ver nos dribles, nas assistências e nos arremessos. Williams até botava uns pesos no pulso e usava umas luvas de couro para turbinar o controle de bola, deixando tudo mais rápido e preciso, mano. Quando ele tinha só 4 anos, Jason já manjava dos dribles sem nem olhar para a bola. Com 7 anos, já estava ligado que ia ser um astro da NBA. Ao chegar no ensino médio, Williams já era famosão pelo seu talento com a bola. Era uma sensação, até sendo novato. No segundo ano dele, pintou outra fera, ninguém menos que o Randy Moss, que mais tarde se consagrou na NFL. O Randy era aquele atleta polivalente, mandava bem no basquete, arrebentava bem no campo de futebol e ainda corria e jogava beisebol. Os dois eram brothers de infância. Juntos, formaram uma das duplas mais iradas do basquete colegial. Jason ficou conhecido por sua habilidade no drible e pelas assistências perfeitas, enquanto Randy era daqueles que voava por cima dos adversários e fazia a enterrada sempre que dava. A dupla jogou junto por 2 anos e em 1994, no último ano do Jason, eles levaram Dupont até a final do campeonato estadual. Mas mesmo com a performance monstra do Jason, que mandou 17 pontos, 11 assistências e pegou 9 rebotes, Dupont levou a virada de 79-73 de Martinsburg na final. Mesmo com a derrota, Williams levou o prêmio de Senhor Basquete da Virgínia Ocidental, que o Moss ganharia no ano seguinte, tanto no basquete quanto no futebol. No geral, Jason manteve uma média de 18 pontos e 10 assistências durante o ensino médio, sendo o único da história de Dupont a marcar mais de 1.000 pontos e dar mais de 500 assistências. Após correr atrás do seu sonho, Jason deu a entrada na Universidade de Marshall, com o mestre Billy Donovan na jogada. Aí, por coincidência, 2 anos depois, Randy Moss também foi para Marshall, mas dessa vez ele estava focadão só no futebol. Jason começou a jornada dele como um redshirt no primeiro ano, e em 1996, já no segundo round da universidade, mandou bem com uma média de 13,4 pontos e 6,4 assistências por partida. Mas aí, de repente, o treinador Billy Donovan decidiu rachar e partiu para treinar o time de basquete da Universidade da Flórida. O Jason se sentiu meio perdido, sem a mentoria do Donovan, e resolveu seguir o mestre. Trocou de escola, só que o esquema era tenso. Ficar um ano na reserva sem jogar. Mas o lance era que ele queria treinar com o Donovan, então foi para a Flórida. Na última temporada dele na Universidade da Flórida, Jason botou para quebrar, com média de 17,1 pontos, 6,7 assistências e 2,8 roubadas por jogo. O sucesso veio forte, mas as tretas também vieram junto, porque o Jason era um cara que gostava de fumar maconha. Aí, num teste antidoping, ele foi pego e tomou uma suspensão de 3 jogos. Quando voltou, o Jason estava na pegada de provar que a suspensão foi furada. No jogo contra a turma de Duquesne, ele quebrou o recorde da universidade, com 17 assistências em um jogo só. No próximo jogo, ele mandou bem e liderou a Flórida numa virada sensacional contra o favoritão, Kentucky. Mas aí, na reta final antes do torneio March Madness, o Jason foi pego de novo, dessa vez pelo repeteco no uso da maconha. A Flórida não teve escolha, irmão. Teve que tirar ele da temporada inteira. O amigo dele, Randy Moss, encarou a mesma situação e perdeu um ano na faculdade por causa da maconha. Mesmo ele sendo um fã da maconha, com 1,83 metros de altura e uns 77 quilos, e mesmo perdendo uma bela grana de faculdade, Jason Williams causou na época do draft da NBA de 1998. Dizem que ele era o segundo melhor armador nessa parada.
e o Sacramento Kings o pegou na sétima escolha geral, deixando Dirk Nowitzki e o Paul Pierce para trás. Quando o cara finalmente chegou na NBA, foi um showman de primeira. Dribles de deixar qualquer um de boca aberta, tiros maneiríssimos, tudo isso no seu primeiro ano. O povo dos Kings até apelidou o Jason de White Chocolate, porque o moleque jogava como se fosse um astro do rap de Compton. Era tipo malabarista da quadra, sempre fazendo as jogadas mais loucas. Mesmo que o Williams não fosse lá o cara mais eficiente, nem para os padrões dos anos 90, acertando só 37% dos arremessos e 31% nas bolas de três, ele botava a galera pra cima. Isso era o que contava de verdade. Lembra do desafio de novatos no fim de semana do All-Star Game da NBA em 2000? Williams mandou um passe por trás das costas, de costas saindo do cotovelo, e foi um dos melhores passes da NBA, e ninguém tinha visto nada parecido antes. Apesar de não mandar muito bem, o Jason se saiu bem nas estatísticas. Tipo, média de 13 pontos, 6 assistências e 2 roubos de bola por jogo. Ele chegou em segundo lugar na parada do novato do ano, só perdendo para o Vince Carter. Os Kings eram conhecidos como um dos times com piores desempenhos na NBA, mas daí tudo virou quando chegaram os caras Jason Williams, Vlade Divac, Peja Stojakovic e Chris Webber. Eles se juntaram para a equipe na temporada de 1998. E mais, esses caras foram os primeiros a adotar a estratégia de ataque Princeton na NBA. É tipo um estilo que manda bem nas movimentações, fortes escolhas com e sem a bola e trabalha em equipe no esquema. Esse esquema tinha feito sucesso na faculdade. Um técnico, Pete Carroll, que chegou para dar aquela moral como assistente dos Kings em 97. E aí, essa jogada se encaixou perfeitamente no jeito de jogar dos Kings, especialmente por causa de caras como Weber e Divac, que eram excelentes passadores. Com Williams botando pressão e tocando rápido, Sacramento mandou ver no ritmo e ficou conhecido como o time mais top da NBA. E o melhor de tudo, depois de um tempão, Sacramento finalmente conseguiu uma temporada vitoriosa desde 1983. Na primeira rodada dos playoffs, eles enfrentaram o Utah Jazz, que vinha de duas finais contra o Bulls. Sacramento quase avançou para os próximos rounds, mas um arremesso de 3 pontos decisivo de John Stockton levou a série para o quinto jogo decisivo. No território do Jazz, a galera mais experiente levou a melhor, e sacramentaram a vitória. Só que os caras de Sacramento deixaram claro que estavam com a bola toda e prometiam para a próxima temporada. No ano seguinte, Sacramento continuou na pegada do basquete ultra veloz e agressivo, liderando o show na NBA com maior ritmo, a maior quantidade de pontos e tentativas de arremesso de três. Essa pegada encaixava perfeitamente com White Chocolate, que era um dos magos da quadra, distribuindo uma média de 7,5 assistências por jogo, pelo segundo ano consecutivo. Esse cara também ficou na vice-liderança da NBA nas tentativas de 3 pontos. O único, porém, era que ele acertava menos de 30% de seus arremessos de longa distância. Apesar de ter um monte de armas no ataque e uma movimentação top, os Kings eram frágeis defensivamente, o que mais uma vez custou caro nos momentos mais cruciais. O Sacramento enfrentou os Lakers de Shaq e Kobe na primeira rodada, mas os resultados foram desanimadores nos dois primeiros jogos em Los Angeles. Contudo, quando a ação mudou para Sacramento, a equipe se recuperou e levou a série até o quinto jogo, onde os Lakers derrotaram eles por 113-86. Apesar de todos os seus talentos, Jason Williams também cometeu muitos erros e teve dificuldades nos arremessos, o que levou Rick Edelman a deixá-lo no banco durante todos os quartos períodos da série. Quando a temporada de 2001 começou, os Kings estavam mais fortes do que nunca. Resolveram seus problemas defensivos com a chegada do Doug Christie e também adicionaram Ido Turkoglu, um dos melhores pivôs europeus da época. O time dominou o sistema ofensivo de Princeton com maestria, e a forma como se moviam em quadra era incrível. Parecia que eles podiam jogar de olhos fechados, fortes e inteligentes, passes sem olhar, enterradas espetaculares e arremessos de 3 pontos em transição. Os Kings eram verdadeiros pioneiros.
jogando uma versão inicial do estilo de jogo moderno da NBA que vemos hoje. Chris Webber estava jogando em nível de MVP e ficou em quarto lugar na votação. Stojakovic tornou-se um titular constante e manteve uma média de mais de 20 pontos por jogo. Divac brilhou no All-Star Game e Christie fez parte do time defensivo da All-NBA. Williams ainda proporcionava momentos de espetáculo, mas às vezes sua abordagem chamativa prejudicava o time. Ele foi o único jogador da equipe cujas estatísticas diminuíram, com médias de apenas 9 pontos e 5 assistências por partida. No entanto, os Kings novamente se destacaram na NBA, liderando em pontos marcados, e a defesa subiu para o top 10. Terminaram a temporada com 55 vitórias, um recorde para a equipe, e todos estavam animados com os playoffs. Na primeira rodada, enfrentando o Suns, Sacramento estava voando alto, com todos os 5 titulares, marcando em média mais de 10 pontos. Eles venceram os Suns por 3-1, mas aí veio o desafio dos campeões, Shaq e Kobe. A torcida dos Kings tinha a esperança de superar a temporada anterior e surpreender os Lakers, mas a realidade foi outra. Os Lakers estavam imparáveis naquele ano e varreram os Kings. Embora Sacramento tenha chegado muito perto da vitória em 3 dos 4 jogos, um dos titulares, Jason Williams, enfrentou dificuldades. Ele teve uma média de apenas 5 pontos e 3 assistências, com um terrível aproveitamento de 29%. Mesmo sendo o jogador mais querido da equipe, o GM dos Kings, Jeff Petrie, sabia que era hora de buscar alguém melhor. Alguns meses após o final da temporada, Jason Williams foi trocado para o Grizzlies, por Mike Bibby, um jogador muito mais completo, tanto na pontuação quanto na defesa. Com Bibby, os Kings viveram seu auge na história da franquia. Enquanto isso, Jason Williams encontrou liberdade em Memphis, que estava em uma fase difícil. Ele teve uma média de 15 pontos e 8 assistências por jogo, o que não era nada mal. Em 2003, ele refinou seu estilo extravagante e se tornou o segundo melhor passador da liga, com a maior média de assistência para turnovers. Nos 2 anos seguintes, Jason Williams ajudou o Memphis a chegar aos playoffs pela primeira vez, embora tenham sido eliminados na primeira rodada em ambas as ocasiões. Até o final de 2005, após 4 anos com o Grizzlies, Williams estava em uma encruzilhada em sua carreira. Aos 30 anos, ele estava ansioso para jogar em um time que pudesse brigar pelo título. A oportunidade surgiu com um convite de seu enorme vizinho de Orlando, Shaquille O'Neal. Shaq o chamou e perguntou se ele queria se unir a ele no Miami. Jason Williams, empolgado, topou na hora. Shaq passou o telefone para Pat Riley, um mestre em gerenciamento de equipes. Começou a trabalhar sua mágica. Poucos dias depois, Williams se tornou um novo membro do Miami Heat, em uma troca épica envolvendo 13 jogadores, tornando-se a maior troca da história da liga. Começando pelo Miami Heat e na busca pelo campeonato, Jason Williams entregou a melhor performance de sua carreira. O Jason Williams havia se tornado um veterano esperto, deixando de lado as firulas. Embora fizesse menos passes extravagantes, desempenhava seu papel de maneira impecável. Ao acelerar o ritmo do jogo e distribuir a bola com precisão, o Miami chegou às finais e deu a volta por cima para derrotar o Dallas Mavericks. Jason Williams calou todos os críticos, que o rotulavam apenas como um jogador vistoso, que nunca conquistaria nada. Williams foi escalado como titular em todos os jogos dos playoffs pelo Heat, com médias de 9 pontos e 4 assistências por jogo, finalmente conquistando o título. Nos 2 anos seguintes, Williams enfrentou persistentes lesões nos joelhos, o que resultou na diminuição de seus números, embora ainda tivesse sua posição como titular no Heat. Na off-season de 2008, Williams assinou um contrato de 1 ano com os Los Angeles Clippers. No entanto, apenas um mês depois, anunciou sua aposentadoria da NBA devido ao desgaste de seus joelhos. Ele perdeu toda a temporada de 2009, mas seu amor pelo jogo permanecia inabalável. Foi assim que Williams fez uma espécie de retorno ao estilo Michael Jordan em 2010, assinando com o Orlando Magic. Ele participou em todos os 82 jogos da equipe naquele ano, registrando as melhores taxas de acertos de sua carreira. Ele esteve presente em todos os 14 jogos dos playoffs, quando o Magic avançou para as finais da Conferência Leste, onde foram derrotados pelo Boston Celtics em 6 partidas. Na temporada seguinte, Williams assinou um novo contrato com Orlando, mas após outra cirurgia no joelho,
foi retirado da rotação e acabou negociado com o Memphis Grizzlies. Jason jogou mais de 11 partidas antes de anunciar sua segunda e definitiva aposentadoria da NBA. Em nenhum momento de sua carreira, Williams foi considerado um dos 5 melhores armadores da NBA. Não foi selecionado para o All-Star Game e não conquistou grandes prêmios. No entanto, o White Chocolate cativou a imaginação dos fãs de basquete em todo o mundo. Ele foi o jogador mediano mais cativante na história da NBA, executando movimentos que nunca vimos antes ou desde então. Williams está entre os melhores dribladores que já jogaram, e seu estilo de basquete de rua maluco será lembrado para sempre.